Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos, amém? Mas nós estamos no nosso 14º estudo do Apocalipse. Serão 16 estudos, então, contando com o estudo de hoje, nós estamos a 3 estudos para encerrarmos. O tema de nossa mensagem de hoje é: a grande prostituta caiu. E hoje iremos refletir nos capítulos 17, 18 e nos 4 primeiros versos do capítulo 19. Então nós vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 17, verso 1 e o verso 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O texto diz grande prostituta. Este termo se refere a Babilônia. Contudo, eu tenho dito já algumas mensagens, não se refere à grande cidade da Babilônia, cidade, não é, que teve o rei Nabucodonosor. Essa não existe mais. Mas o texto se refere ao modo de vida que sustentava e movimentava a cidade. Há um espírito atuante por trás dos governos e dos reis, daqueles que detêm o poder. Este é o espírito da Babilônia. Este espírito é o mesmo que sustenta o mercado de São Paulo, de Londres, de Washington, Las Vegas, Madrid, Moscou, Itapevi, Carapicuíba, e assim todas as cidades, em todos os lugares do mundo. Veja só o que diz o texto em Apocalipse, capítulo 18, do verso 11 ao verso 13. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Está se referindo à Babilônia. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. A cultura econômica, política, social e religiosa estabelecida por este espírito da Babilônia, nas cidades e nas nações, afrontam a Deus, atraindo a devoção de todo ser humano, dos homens, e por isso é chamada como a grande prostituta. Era para a humanidade estar adorando a Deus através de Cristo Jesus. Entretanto, a humanidade, em vez de prestar culto a Deus, adoração a Deus, ela adora tudo isso que este espírito, isto é, que a Babilônia oferece
Por isso ela é colocada aqui como grande prostituta. Os negociantes da terra, diz o texto, chorarão a sua queda e se lamentarão por causa dela. Porque mesmo em meio a toda a sua podridão, eles aprenderam a se enriquecer e a encontrar prazer nela. O que mais me dói nestes versos que lemos é saber que em nossas cidades, corpos e almas de seres humanos são mercadorias. É isso que o texto está dizendo. Nesta grande Babilônia, vidas humanas são mercadorias. Eu e você somos somente mercadorias. Crianças são raptadas para se tornarem objetos de satisfação sexual de pessoas doentes, escravas do espírito da grande meretriz. Pessoas são sequestradas e mortas para atender um mercado negro de órgãos humanos. Cirurgias são realizadas por médicos especializados em diversas áreas, sem necessidade alguma, para simplesmente atender o mercado de próteses. Recentemente, o Fantástico passou uma reportagem a respeito disso. Seres humanos são vistos como mercadorias neste grande sistema que é a Babilônia. Mas o que dizer das igrejas? Este espírito mercadológico do anticristo já colonizou as igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais há muito tempo. E eu me arriscaria dizer que nossas igrejas já nasceram colonizadas por este espírito do anticristo. O desejo pelo poder, ou pelo reconhecimento, o ter um título, ou sustentar um cargo, sempre foi a razão de muitas contendas dentro de nossas igrejas. Este é o espírito transferido a nós pela igreja romana, que vai ao inverso de todas as palavras que Jesus nos ensina. Atualmente se tornou notório, nos últimos dias, que as igrejas evangélicas têm sido mais agressivas com relação ao valor dado ao dinheiro. Basta olharmos para as igrejas neopentecostais, com a sua teologia da prosperidade. A riqueza se tornou a balança para determinar se uma igreja ou se uma pessoa é abençoada por Deus. Este espírito tem atuado no mundo e também tem sim atuado dentro das igrejas. O texto diz também que ela se encontra sentada sobre muitas águas. O que isso significa? Que a grande prostituta está sentada sobre muitas nações, muitos povos, muitas línguas. E aí o texto nos chama a atenção quando ele diz o seguinte: eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta. O texto quer nos dizer que a Babilônia, este espírito que domina nosso sistema econômico, político, social e religioso, e que é contrário à vontade de Deus, finalmente será julgada. Os reis da terra, diz o texto, se prostituíram e os habitantes se embriagaram com o vinho da grande prostituta. Isso significa que eles se renderam a este espírito que age sobre o mundo, em parceria com a besta, o anticristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é apresentada na Bíblia como uma mulher, a noiva
de Cristo. Os reis e os habitantes da terra deveriam se relacionar com a igreja, com o noivo. Entretanto, eles escolheram se relacionar com essa mulher do texto bíblico, referindo a este sistema. E como eu disse, por isso é tratada como uma meretriz, porque ela impede que as pessoas se relacionem com a igreja de Cristo e através da igreja com o noivo Jesus Cristo. Então ela se oferece ao mundo para estar no lugar da igreja de Jesus Cristo. Ela faz oposição à igreja de Cristo. No capítulo 18 nós encontramos uma palavra de alerta para nós cristãos. Apocalipse capítulo 18 verso 4 e 5. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Deus está dizendo para mim, para você, para a igreja, para nós, que devemos sair deste meio, devemos sair do poder regido por este espírito sobre o mundo, para que não participemos dos seus pecados. E desta forma, ele diz, para que as pragas que vão cair sobre ela, não cheguem a nós, não nos atinjam. Lembro a vocês, que no domingo passado, nós falamos a respeito disso. A ira de Deus que vai vir sobre aqueles que ficarem, sobre aqueles que não fazem parte da igreja, que receberam a marca da besta. E Deus está alertando então, nesse momento, a igreja para que se afaste, para que saia. E eu sei que não é fácil sair da Babilônia. Não é uma questão simplesmente de mudar de cidade. Se eu sair de Itapevi para Carapicuíba, eu estou ainda vivendo debaixo de um sistema. Se eu sair daqui e for lá para Miami, eu também estou vivendo debaixo desse sistema. Enfim, para qualquer lugar que você for, não é uma questão de mudar de cidade, pois todas as cidades estão dominadas pelo espírito do anticristo. Todos os lugares estão se embriagando no vinho da grande prostituta. E não é só uma questão de mudar de emprego também, ou mesmo de uma igreja. Pessoas que estão numa igreja onde é claramente, vamos dizer assim, visto o espírito do anticristo, eu vou mudar de igreja. Não é isso, não é só isso, porque isso não resolve. Não é uma questão de eu estar neste local, o espírito do anticristo está agindo aqui, aí eu venho. Não, porque isso está sobre o mundo que nós vivemos. Nós precisamos viver em meio a este espírito. Jesus falou o seguinte: eu oro não para que vocês sejam retirados do mundo, mas para que vocês não sejam tomados pelo mal deste mundo. Não se deixem contaminar por este mundo. Nós precisamos ser sal e luz neste mundo. Então nós precisamos viver em meio a esta realidade, sem nos deixarmos ser dominados por esta cultura que rege sobre este mundo. Precisamos viver neste mundo como cordeiros, para que este espírito não nos domine. E isso nós precisamos aprender. Não podemos deixar de trabalhar. Então não tem como você dizer, não, eu vou sair seguindo a palavra que está lá em Apocalipse,
eu não vou mais trabalhar. Não tem como você deixar de trabalhar. Não podemos deixar de congregarmos aqui como igreja. Mas nós precisamos fazer isso sem competirmos uns com os outros. Este é o espírito do anticristo. Sem tentarmos usurpar o lugar que não nos pertence. Este é o espírito do anticristo. Sem cobiçarmos os prazeres deste mundo, sem usarmos de recursos sutis para mantermos a arrecadação de nossas igrejas, sem manipularmos a culpa e o sagrado, escravizando assim os fiéis. Nós precisamos nos distinguir deste espírito que atua lá fora, deste espírito que rege este mundo, um espírito competitivo, um espírito onde o mais forte tenta atropelar o mais fraco. Na igreja é tudo o inverso, o mais forte sustenta o mais fraco e o ajuda a crescer. Na igreja, aquele que se diz cheio de honra, não senta no primeiro lugar, ele dá o lugar para aquele que tem menos honra. Na igreja de Cristo, quando alguém te afronta, você dá a outra face. E dar a outra face não significa que a pessoa te deu um tapa, né, do seu lado direito, aí você vira para ela e fala, agora dá um do lado esquerdo. Não é essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é não revidar. Não revidar. Por isso ele está dizendo, se alguém te fizer andar 1 milha, ele diz o quê? Ande 2, tenha disposição de fazer além. Se alguém te tomar uma túnica, ele diz, dê a outra também. O espírito lá do anticristo vai trazer para você a ideia de vingança, a ideia de você descontar. Eu não levo desaforo para casa. O espírito de Cristo é totalmente diferente. Aprenda a ser cordeiro. Nós precisamos então sair, é isso que Jesus está falando para nós, desta cultura que está regendo este mundo. Precisamos ser sal e luz, precisamos viver um cristianismo genuíno. Veja o que diz Apocalipse 17, verso 3 ao 5. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Estes versos que nós lemos testificam o que nós já dissemos. A mulher é apresentada montada numa besta, que lhe dá então sustentação para embriagar os homens, oferecendo a eles prazer, poder, riquezas, e os levando à prática de coisas repugnantes. Essa mulher é chamada de Babilônia. E em nosso último encontro nós mencionamos algumas coisas repugnantes que os homens chegam, a praticar, embriagados pelo vinho desta grande prostituta. Apocalipse 17, versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então João vê essa mulher embriagada com o sangue dos santos. Isso significa que este sistema maligno, que conduz nossa política, nossa economia, religião, cultura de forma geral de nossas nações, tem matado espiritualmente e literalmente os servos de Deus, os filhos de Deus.
ela está embriagada com este sangue, ela é culpada porque ela tem matado o povo de Deus. Apocalipse 17, versos 7 a 8. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Nós falamos isso em nosso encontro recente, né? Eu vou tentar, mais uma vez, trazer isso a nós, bem resumidamente, porque nós já falamos sobre tudo isso que aqui está. Acho que todos aqueles que acompanharam esta série já entenderam. A besta era e já não é. O espírito do anticristo, Satanás, ele era o dominador sobre a criação. A besta era, mas já não é mais. Pois Cristo na cruz venceu Satanás e o despojou de toda autoridade. A besta era, diz ainda, né? Agora não é e entretanto virá. Às vezes fica meio confuso quando a gente lê esse texto, né? Mas como nós dissemos, o espírito do anticristo, Satanás, dominava sobre a criação, já não domina mais. Cristo na cruz nos libertou do seu poder. Entretanto, o anticristo, encarnado na figura de um homem, dominará por um breve tempo. Então ela era, já não é, e entretanto virá. Então, novamente, ela vai ter um período onde Satanás vai reinar sobre toda a terra. Nós falamos sobre isso, tá? Por isso, usa essa linguagem. E é interessante que essas afirmações, né, dessa maneira, a respeito da besta, nos lembram das afirmações referentes a Jesus, o enviado de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Os habitantes da terra, diz o texto, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, e eu quero dar um destaque a essa expressão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. E eu quero só dar esse destaque, por quê? Porque essa expressão leva algumas pessoas a entender que os nossos nomes já foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso muitos acreditam na predestinação, isto é, eu estava com o meu nome escrito lá no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso eu quero dar esse destaque. O texto grego que traduz, né, o texto que nós estamos aqui nos referindo, ele pode ser traduzido se referindo ao livro ter sido criado ou planejado desde a fundação do mundo. Preste atenção, o texto pode estar se referindo ao fato do livro ter sido criado desde a fundação do mundo. Da mesma forma que o texto de Apocalipse fala a respeito da morte do Cordeiro, desde a criação do mundo. Então veja só o que diz Apocalipse 13, 8, porque trata da mesma situação. Diz assim, olha: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Veja que é a mesma expressão, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, e ele está escrevendo o livro da vida da mesma maneira. Agora, pergunto a vocês, Jesus morreu antes da criação do mundo? Não. Jesus não morreu literalmente, né, desde lá da criação do mundo. O plano de Deus da morte de Jesus foi elaborado desde a criação do mundo. Então, a ideia daqui dos nossos nomes estarem escritos é a mesma. Não é que literalmente os nossos nomes estavam lá escritos, mas é que
o princípio é que desde a fundação do mundo, já em Cristo, Deus planejava escrever o nome daqueles que viessem a crer, daqueles que se rendessem ao senhorio de Jesus Cristo. Seria incoerente com o caráter e os atributos de Deus a exclusão de nomes no livro da vida pela simples vontade dele. Seria incoerente. Então pense comigo. Deus é pleno em amor. É inconcebível a ideia de que um Deus pleno em amor poderia criar pessoas. Então nós estamos falando de pessoas que não existem, a qual Deus irá criar, trazer para a existência um Deus pleno em amor. Mas daí ele traz pessoas para a existência com o propósito de colocar o nome dessas pessoas para uma condenação eterna. É incoerente com a figura de um Deus que é pleno em amor. É maligno demais. É maldade pura de alguém que tem poder para trazer à existência algo e falar: eu vou trazer à existência um ser e vou condená-lo eternamente ao sofrimento. É falta de misericórdia. Então isso é incoerente com a pessoa de Deus. Alguém capaz de gerar uma vida do nada, uma vida que não existia, criar essa vida, para depois simplesmente jogá-la. Não, eu não escolho você, eu só escolhi esses daqui, então você eu jogo e condeno para a eternidade. Deus não faria uma coisa dessa. Deus é amor. Ele nos criou com o fim de termos vida eterna, vida abundante de paz, de alegria, de justiça. Por isso, na cruz, morreu por mim e por você. Apocalipse 17, verso 9 a 11 diz assim, olha: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe. E o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Vamos devagar, né? Como eu disse, é um texto difícil. Vamos ver se a gente devagarzinho entende. Então vamos lá: 7 cabeças, 7 colinas e 7 reis. As 7 cabeças, as 7 colinas e os 7 reis estão se referindo a Roma, que foi construída entre 7 colinas. Mas o texto mesmo diz que também se refere a reis. Ele também está fazendo referência a reinos anteriores existentes. Então, é um texto que aponta 2 verdades. Então, ao mesmo tempo, está falando de Roma, que está construída entre 7 colinas, também está se referindo a reinos anteriores que existiram antes do Império Romano. As 7 cabeças, então, são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher, a meretriz, a grande prostituta, Babilônia. Ela encontrou no Império Romano o sustento para o seu desenvolvimento. Roma se tornou a ferramenta para que o sistema maligno da besta pudesse ser espalhado para todas as nações. 5 reis já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. 5 reis caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. João estava dizendo em seus dias, nós estamos lendo a carta de João que foi escrita naqueles dias, que 5 reis já haviam caído. Quem são? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia
e Grécia. 5 reinos, então já haviam caído. O 6º rei estava no trono, é isso que ele está dizendo. Se referindo então ao Império Romano de seus dias. E o outro ainda não surgiu. Ele está se referindo ao reino do anticristo que ainda virá a acontecer. Que vai surgir e que permanecerá por pouco tempo. Lembra, né, que nós temos falado, 7 anos, 3 anos e meio, né, por pouco tempo. Então a besta que era e agora não é o 8º rei, que está se referindo o texto. Só que o que complica nesse texto é que ele é o 8º rei, mas também não é o 8º rei. Isso parece um pouquinho conflitante, né? Mas é as palavras dele. Porque ele fala, e agora não é o 8º rei. Aí depois ele diz, é um dos 7. Aí você pergunta, mas ele é o 8º ou não é, né? Ele está nesse caminho. A verdade é que o anticristo, ele é o 8º rei, ele afirma isso. Ele não é o 7º, porque é um dos 7. O anticristo reina juntamente com a outra besta. Por isso ele é um dos 7 e é o 8º. 2 bestas. Um vai ter poder político, social, o outro vai ter um poder religioso. Ambos serão sustentados por Satanás. O seu destino então já está traçado. Satanás, as 2 bestas, caminham para a perdição. Apocalipse 17, verso 12 e 14 diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Amém? Venceremos com ele. 10 chifres e 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão juntamente com a besta. O anticristo terá o apoio econômico, bélico, político e religioso das nações. 10 pode ser um número figurativo para representar que as nações estarão ao lado da besta, que elas guerrearão então contra o cordeiro, contra Jesus, e serão vencidas por ele. Não significa literalmente, talvez, que sejam exatamente 10 países, né? Mas pode também, sim, dizer que de repente são 10 países. Há muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, as pessoas até tentavam, né, descrever essas 10 nações, principalmente quando começou a se falar no mercado europeu comum, e aí todo mundo ficava fazendo as continhas, se tinha 10 nações, né, ali. Pode sim vir a ser literal, mas pode significar talvez apenas que quer demonstrar que nações irão se unir, né, com Satanás para lutar contra o cordeiro. O cordeiro as vencerá. 1 hora, a expressão neste versículo, 1 hora, não é também uma expressão literal. Por isso, da mesma forma, talvez o 10 não seja uma expressão literal. É apenas uma forma de dizer que o tempo de governo do anticristo será curto, de pouca duração. Apocalipse capítulo 17, versículo 15 e 16. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Então, vamos mais uma vez entender isso, né? A besta e os 10 chifres, essas autoridades, odiarão a prostituta.
Isso significa que o sistema diabólico que o mundo hoje possui explodirá. Esse sistema econômico, político, religioso, tudo isso que o inimigo tem colocado as suas garras, explodirá, entrará em colapso. O poder estabelecido pelo anticristo sobre a humanidade, através dos governos, das instituições humanas, se destruirão. A própria besta, isto é, o próprio, inimigo maligno, como você queira chamar, se voltará contra o sistema implantado por ele. Sistema que ele tem usado para manter o seu poder e a sua influência sobre a vida dos homens. Mas ele mesmo vai destruir tudo isso no fim. Não significa que o anticristo vai se converter, tá, gente? Vai destruir tudo isso para se converter para o bom caminho. Não é essa a ideia, tá? Significa que ele vai se levantar contra tudo e contra todos na sua fúria. E as nações se juntarão a ele, numa loucura total, conforme nós vimos no nosso último encontro. Mais uma vez eu lembro, falamos sobre a ira de Deus, e nós falamos que no fim as nações, tudo vão se juntar, tudo contra o Cordeiro. Os homens se destruirão uns aos outros. Os homens finalmente ficarão totalmente desiludidos com os prazeres deste mundo, oferecido por Satanás, pelas bestas, e eles vão se destruir. A humanidade se frustrará. Ela irá perceber que tudo que ela buscou durante toda a vida foi sem propósito e que só provocou destruição. Contudo, nesses dias, a igreja não estará aqui presente. Não adiantará mais arrependimento, não adiantará mais lamentação, é tarde demais. Nós estamos falando dos dias finais dos 3 anos e meio do domínio do anticristo, final da grande tribulação. De 7 anos, 3 anos e meio, ele não vai tirar as garras, vai parecer aquele homem que é um cordeiro. Depois os últimos 3 anos e meio, ele vai tirar as garras, vai começar a perseguir, vai fazer tudo, blasfemar contra Deus, vai querer ser adorado, aquilo tudo que nós já falamos. No final destes 3 anos e meio, então a gente está vendo a ira de Deus, esse texto está falando sobre isso, e é quando toda a humanidade vai cair em si, vai ser tempo de grande dor, de desilusão, e o próprio inimigo vai detonar tudo que ele fez. Apocalipse, capítulo 17, verso 17 ao 18. Vai mostrar o porquê. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm, para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, mais uma vez, nos é ensinado que a história está nas mãos do nosso Deus. A própria besta só reina porque Deus permite que ela reine. Não porque Satanás tenha poder para sustentar o seu reino, mas é porque Deus permite que isto aconteça. No capítulo 18 do livro do Apocalipse, nós temos uma descrição detalhada da queda da Babilônia. Não iremos ler este capítulo por inteiro, mas você pode fazê-lo. Essa descrição está particularmente ligada aos momentos finais da presente era, e a tão gloriosa segunda vinda de Cristo. É nesse momento que este sistema maligno que domina o mundo dos homens, então é destruído por completo. Enquanto Babilônia cai, a nova Jerusalém se levanta em grande esplendor. Enquanto a prostituta é despida e desonrada,
a noiva do cordeiro aparece ataviada, adornada e vestida de linho resplandecente e puro. Enquanto a falsa igreja está condenada, a verdadeira igreja, composta por todos que foram lavados pelo sangue do cordeiro, está justificada. O capítulo 19, em seus 4 primeiros versos, descreve que a Babilônia foi condenada e declarada culpada. Deus agora cobra dela o sangue de seus servos. E a partir do verso 5 do capítulo 19, João começa então a descrever o casamento do Cordeiro com sua noiva, sua igreja. Eu quero concluir dizendo que nós aprendemos no texto que a grande cidade, a mãe de todas as meretrizes, a Babilônia, ela ainda não caiu. Mas nós vimos hoje e temos a certeza, ela irá cair. Na visão de João, dos últimos dias, na visão de João, ela caiu. O que significa que ela em breve cairá. Diante dessa realidade, eu quero concluir com as palavras de João, que se encontram neste livro, e que nós já lemos, mas eu quero novamente ler com vocês. Apocalipse, capítulo 18, verso 4 ao verso 5. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então eu digo novamente, não é uma questão de mudar de cidade, de emprego ou de igreja, pois todas as cidades e as instituições organizacionais estão dominadas pelo espírito do anticristo. Não se associe a este espírito que rege este mundo, que rege algumas igrejas, que rege nossas políticas, nossa economia, nossa cultura. Leia a Bíblia com seriedade e se deixe ser conduzido pelo Espírito da vida, da verdade, pelo Espírito de Deus. Não leia só as palavras da Bíblia, leia o Espírito de Deus que escreveu estas palavras. Caso contrário, você se tornará um religioso, alguém movido pelo espírito da Babilônia. Leia a Bíblia, tendo o Espírito Santo como óculos para esta leitura, não seu próprio coração, não seu próprio sentimento, não a si mesmo, porque senão você vai ler a Bíblia, não para te confrontar, mas simplesmente para avalizar aquilo que você acha, pensa e deseja realizar. Leve a sério as palavras deste livro. Leve a sério essa advertência de João. Saia dela. Não se deixe ser tomado por este espírito. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quero convidar todos a fechar os olhos.